Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então, beleza! Bora pro relato de hoje, que é este daqui. Hellhound ou lobisomem. O que é um Hellhound? Eu fui procurar porque eu vi esse aqui também. Eu falei, o que é um Hellhound, gente? Hellhound, é assim que fala? É um cão do inferno, sabe? Os cães negros, cães do inferno, são os Hellhounds. Então, vamos lá. Olá, Ana, Matheus e família assombrados. Estou humildemente, na expectativa do meu relato ser lido por essa pessoa maravilhosa que tenho a honra de assistir há anos. Não tem nomes nos relatos e se houver algum estará trocado. Muito obrigada. Meu nome é Fulana, porém pode me chamar de Fulana. Eu tenho atualmente 27 anos e estou em dia com as minhas faculdades mentais. Totalmente certa das ideias. No auge do meu 3º ano da faculdade de Direito. Então podem confiar nessa que vos fala. Não garanto o dia de amanhã, porém até hoje está tudo nos trinques. Que é bom frisar, né? Bom, aqui irei narrar 2 encontros que tive com o lobo negro, que muitos conhecem por Hellhound ou lobisomem. Não posso dizer com exatidão qual dos 2 é. Porém, deixo isso ao final dos relatos, para vocês tirarem suas próprias conclusões. No ano de 2014, tive o meu primeiro contato com esse lobo. Vou tentar descrevê-lo. Eu vou falando e vocês usem aí a imaginação. Ai, que susto, Marie! Escorregando aí. Quase caiu. Eu vou falando e vocês usem a imaginação para montar essa figura aí na mente de vocês. Ele é enorme, tipo uns 2 metros de altura. Muito parecido com um lobo, com pelos grossos e um focinho longo. Eu estava dirigindo o meu carro devagar, tranquilamente. Na época eu estava muito apegada a Deus. Desde bebê fui criada sob os princípios cristãos. Meu pai era pastor na época e eu até acompanhava ele em orações. Já vi diversas vezes o meu pai expulsando espíritos baixos que perturbavam a vida das pessoas. E uma coisa que eu nunca tive medo é de assombração ou algo do tipo. Eu estava forte nas orações e tal. Eu era levita da igreja, então tinha que ser exemplar. E aí eu estava com os olhos espirituais escancarados de tanta santidade. Dava para ver tudo e mais um pouco. Eu tenho várias experiências que futuramente quero compartilhar com vocês, mas vamos ao fato aqui. Esse suposto lobo cruzou a frente do meu carro e eu estava sozinha, só eu e Deus, escutando louvor ali bem baixinho no rádio. Foi quando esse animal pulou o muro da creche e caiu em pé. Andou da calçada até o outro lado da rua, como se fosse uma pessoa normal caminhando em 2 patas traseiras. Chegando ao outro lado da rua, onde havia um terreno baldio, ele simplesmente colocou 2 patas, que seriam as mãos, as patas dianteiras. Ele colocou as 2 patas dianteiras no chão e entrou nesse terreno. E saiu correndo no mato que havia lá. Ele atravessou sem olhar para mim. E atravessou muito devagar, bem de boa. E eu consegui ver toda aquela musculatura dele. As patas, o focinho e a pelagem grossa, que parecia um tipo de espinho grosso até. Parecia que ele não podia me ver. Ou ele estava crente que eu não estava vendo ele. Não consegui ver os olhos esse dia, pois ele estava de lado, né? Estava atravessando. Eu, plena, estava bem devagar, tanto que deu tempo dele passar de boa e eu nem precisar parar o carro. Então, após isso, continuei meu percurso para a chácara, onde tínhamos uma clínica terapêutica, a qual temos até hoje. E eu não sabia, porém, ao chegar lá, um dos internos estava possuído. E por incrível que pareça, esse interno, aquele dia, ficou até de madrugada sendo monitorado pelo meu pai, que era pastor e presidente dessa clínica.
E o meu pai expulsou cerca de 120 demônios dele. Saía um, entrava outro. Eu acompanhei até umas 11 da noite, depois disso eu fui embora. Nesse tempo ele fazia sons de música, de terreiro com a boca. Ele fazia a instrumentação toda, sabe? Como se estivesse tocando tudo com a boca. Foi surreal. E esse mesmo homem, há muito tempo atrás, antes do acontecido, me alertou sobre os meus olhos. Ele disse que os meus olhos me trariam coisas boas, mas não se comparava às coisas ruins. Infelizmente, né? Pois ele disse que eu era uma moça boa. Esse moço faleceu há alguns meses após o fato dessa manifestação. Ele tinha HIV e não aguentou o tratamento da doença. Uma observação aqui. Eu vi o lobo, era mais ou menos umas 6 horas da tarde, no máximo era 6 horas. Nem estava tão escuro ainda. Já a segunda vez que eu vi o lobo foi agora, em 2022, em janeiro. Ah, pessoal, eu chamo ele de lobo porque ele é muito parecido com um lobo, mas não é um lobo normal. É diferente demais. Pois eu pesquisei sobre fotos de lobos, tentei achar uma razão, sabe, um animal igual, só que não tem nada na internet que eu diga, é isso aqui. Porque ele tem corpo peludo, grosso e muito músculo. É um lobo com feição de lobo, com corpo de gente, com pelo espinhoso. Bom, mas continuando o relato. Nosso segundo encontro. Dessa vez eu estava voltando da casa da minha mãe. Estava ajudando a cuidar do meu pai que tinha acabado de descobrir uma doença na próstata e foi piorando demais até ele não conseguir mais andar. Nós lutamos com ele, estávamos fazendo de tudo para ele melhorar. Eu estava no banco do passageiro. O meu marido estava dirigindo o carro. Eu tenho uma bebê que atualmente tem 1 ano e 6 meses, que estava no bebê conforto atrás. Estávamos passando por uma rua que nas laterais tem um mato curto e depois tem alguns condomínios. Então eu virei para olhar pela janela e vi na parte do mato curto esse lobo correndo na lateral do meu carro, do lado do passageiro. Eu novamente olhei para ele e dessa vez ele olhou para mim e eu vi o olho vermelho. E eu falei para o meu esposo: amor, é o lobisomem. Olha agora ali. E ele olhou. Mas como estava dirigindo, não pôde fixar muito na lateral ali, né? Por muito tempo. Senão poderia causar um acidente. Mas ele não conseguiu ver. Essa via, apesar de ter um pouco de mato, ela é bem iluminada pelo poste ou pelos postes. O animal pareou com o meu carro. A gente na via e ele no mato. Correndo a uns 60 km por hora. Um animal estranho, fora do padrão, fora do padrão, sério, acho que o que diferencia é o tamanho dele. Ele é grande demais e o focinho é bem longo. É muito diferente. Eu nunca vi um animal desse tipo. Dessa vez ele correu olhando para o meu carro. Ele sabia quem eu era, pois eu senti que era o mesmo daquele dia. E algo me alertava que ele estava ali para me dizer algo. E parecia que eu estava vendo um alguém que eu já havia visto. O sentimento era de familiaridade e não de medo. Eu e minha mãe moramos perto uma da outra e perto da clínica também. O que me faz crer que o lobo que estava ali, naquela redondeza, era umas 10 horas da noite. Peraí. Eu e minha mãe moramos perto uma da outra e perto da clínica também. O que me faz crer que o lobo era dali, era daquela redondeza, será? Alguma coisa assim? Ou que o lobo que estava ali na redondeza, bom, não sei. Eram umas 10 horas da noite. E 2 semanas após ele aparecer novamente para mim, o meu pai veio a falecer. Entrou água no pulmão e o meu rei não aguentou. Foi a pior perda que eu tive na vida.
Faz 5 meses que ele partiu. Foi dia 6 de fevereiro. Sinto muito. A minha maior inspiração foi para a Glória. Eu tenho um relato sobre quando ele faleceu também. Ele avisou a gente após uma oração que eu fiz às 3 da madrugada. A energia do quarto caiu e foi no momento que ele faleceu no hospital. Mas fica para um próximo relato. Bom, depois disso eu nunca mais vi o Lobo dos Infernos. É assim que eu o chamo. Mas muitos o conhecem por Hellhound. Eu não sei se é na Inglaterra, porém tem um país que acredita que esse cão do inferno, esse cão negro, vem para avisar a morte. É um tipo de mensageiro do inferno. Está no folclore deles. Infelizmente eu sei que o verei novamente, pois eu fui avisada que eu veria coisas ruins, mas hoje em dia eu não estou preparada para vê-lo. Saí da presença do Senhor e estou em falha. Estou em falha com a morte do meu pai. Eu saí da presença do Senhor e estou em falha, e com a morte do meu pai eu me afastei da igreja. Se me permite, Ana, queria deixar esse relato como uma homenagem em memória ao meu pai. Mas, enfim. Eu quero deixar aqui para você, meu anjo, ela está falando do pai, que o amor vai além de ter o mesmo sangue nas veias e muito além da morte. E eu sei que o Senhor sempre estará ao meu lado. Na hora que Deus permitir, estaremos na hora que Deus permitir, estaremos nos ranhetando no paraíso. Eu te amo, papai, obrigada por ter cuidado de mim e do fulano e da gatinha com tanto amor. Foram os melhores 22 anos da minha vida. Obrigada por tudo, meu eterno rei. Pessoal, saibam que Deus sabe de todas as coisas. Eu ainda acredito que Ele é o único e suficiente Salvador, Criador de tudo. Então, sejam pessoas boas, independente de religião. Ana, agradeço sua atenção e carinho. Desculpe se houve algum erro na digitação. Gratidão por contar os relatos com tanta seriedade. A você um abraço e a todos os assombrados também. Galera, não esqueçam de deixar o like e de dar uma fuçadinha na loja virtual, a Loja Assombrada. Obrigada, um beijo pra você. Então, se ele não era um lobisomem, na primeira vez ele passou, mas ele não olhou, ele não, né? Na primeira vez ele estaria dando um recado ou não. A segunda parecia. Você sentiu que ele olhava para você, olhava para o carro e meio que queria dizer algo. Você não sentia medo, você sentia familiaridade. Pelo que eu entendi, aquele rapaz que era o interno da clínica, é isso que vocês têm lá, eu acho que ele era de algum terreiro, alguma coisa assim, e ele ou alguma entidade que estava nele já falou sobre a sua visão, ou seja, sua mediunidade. De ver as coisas, que você ia ver coisas boas, mas infelizmente muitas coisas ruins, né? E aí alguma coisa aconteceu com esse moço, alguma coisa saiu do controle, talvez, né? E aí ele ficou mal e ele, né, tava doente e tal, e esse rapaz morreu. É isso que eu entendi? Então talvez esse cão, talvez não seja um cão do inferno, porque qual o objetivo do cão do inferno, vindo do inferno para falar, né, falar, ó, eu tô te avisando só. Talvez ele seja só como que eu falo? Um avisador, não, ele venha realmente avisar, te avisar de alguma coisa. Ai, gente, me fugiu aqui, mas não que ele seja algo do mal, não sei, mas como eu disse, você não sentiu medo, você sentiu familiaridade, né, com ele. Mas vai saber, sei lá, deixa a opinião de vocês, se você sentiu que ele veio avisar, porque assim, muitas coisas poderiam talvez avisar, né, disso. A gente já viu tantos relatos, pode ser uma bola de luz, pode ser um sonho, pode ser uma borboleta, pode, né, que acaba sendo um aviso. Mas por que um cão negro dos olhos vermelhos, né, um hellhound ou um lobisomem teria feito isso?
Não sei, também fiquei aqui pensando. Deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato, ok? Um beijo e fui! Tchau, tchau!